Obrigado pelo teu favor, Senhor. Obrigado, Jesus. O favor de Deus, cante conosco. O favor de Deus é o que há. Oh Deus, o favor de Deus é o que abre as portas para mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, Santo, poderoso. Tu és maravilhoso, Jesus, nós te adoramos. Senhor. Tu és o que abre as portas. Possível acontecer. Abre, Senhor, as portas que estamos batendo, Senhor. Abre, Pai. Maravilhoso, Santo, poderoso Deus. Maravilhoso, Santo, poderoso Deus. Amém, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és santo e poderoso. E é o nosso Deus. Aleluia. Recebe nossos corações. Recebe, Deus, cada vida, todos os nossos pedidos depositados no teu altar, Senhor. E que haja uma grande visitação de Deus. Senhor, nas portas que nós estamos batendo, Senhor, que o Senhor venha abrir e trazer a tua promessa cumprida. E, Senhor, glorificar o teu nome e a tua palavra na qual nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Graças a Deus, estamos aqui para adorar ao Senhor, já com esse louvor tão forte, né? Essas palavras tão profundas. Ele é o filho de Davi. Essa expressão nos lembra sempre aquele cego, né, que clamou: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele clamou até ser ouvido, e Jesus o curou, né? E nós, ainda nessa canção, estamos lembrando dessas palavras. Ele é maravilhoso, por isso nós o adoramos. Ele é santo, por isso nós respeitamos, tememos. E é poderoso, e por isso nós cremos que Ele pode abençoar e dar vitória em cada projeto, cada alvo e conduzir as nossas vidas. Eu quero abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque é um livro muito especial dentro desse tema do mês de maio que nós estamos falando, o poder da fé. E justamente Abacuque é um livro que fala da fé, da importância da fé. Capítulo 2, verso 1, vai nos levar em diante ali, nos levar a uma declaração que é muito importante. E é importante a gente entender o contexto de Abacuque, porque ele estava vivendo num momento que ele não estava vendo as coisas na vida dele, não estava vendo Deus, não tinha uma palavra, não tinha uma resposta. E aí o que ele fez? Ele toma uma atitude. A palavra diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Queridos, o poder da fé é algo que nos leva a ter uma atitude. Abacuque é um homem que você vai se lembrar que ele termina o livro dele no capítulo 3 com um cântico e uma oração muito forte, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não deu seu fruto, o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei e confiarei no nome do Senhor, não é? Então, ele passou por uma experiência muito forte que culminou nesta declaração que acabei de mencionar no final do capítulo 3. Agora, e o processo? É muito importante nós aprendermos aqui com o processo que ele viveu. Quando ele estava nessa crise, nesse conflito,
na falta de ver Deus agir, na falta de ver Deus trazer uma resposta, ele tomou uma atitude. A Bíblia diz: eu ficarei no meu posto de sentinela. Cleiton sabe o que é sentinela, né? O pessoal da área militar, né, sabe muito bem que você vai vigiar, você vai guardar ali um turno, vigiando, observando, estando atento a qualquer perigo, a qualquer ameaça, protegendo aquele lugar que você está defendendo. Então é um lugar de observação. E Abacuque diz isso não militarmente falando, mas ele usa essa analogia para falar de uma postura espiritual. Eu vou me colocar na posição de sentinela. A pessoa que coloca na posição de sentinela ali, normalmente, era uma torre em cima da muralha. Era um lugar alto. E esse lugar alto é uma posição que nós espiritualmente buscamos, né? Você se propõe continuamente o seu devocional, a sua oração, quer dizer, buscando a face de Deus, derramando o seu coração, apresentando as suas necessidades, apresentando os seus alvos, e você faz isso até que Deus te responda, até que você veja um milagre. E você precisa ser sustentado por Ele para permanecer, porque às vezes vem muitos dardos, vem muitas notícias que você não gostaria, não era o que você esperava, mas você precisa se posicionar ali naquela sentinela e permanecer naquela posição. Essa é a postura da nossa vida. Mas especialmente em alguns momentos é importante a gente lembrar que Abacuque nos ensina a ter essa postura. E a Bíblia diz que o Senhor o respondeu. Mas olha a resposta que Deus deu. Capítulo 2, verso 2. Então o Senhor respondeu: escreve claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não se atrasará. Ou seja, Deus, quando muito tempo que Abacuque não ouvia a voz de Deus, muito tempo que ele estava esperando uma palavra do Senhor. Como a gente, quando a gente vai orar, a gente quer uma palavra, né? A gente lê a Bíblia esperando que Deus vai falar com a gente, ou a gente fica orando que Deus use alguém para falar conosco, um culto, a pregação, alguma situação, que você veja Deus falar com você. E num desses dias que ele estava lá orando, buscando a presença de Deus, não sei quanto tempo levou, queridos. Não sei se foram dias, foram meses, não sei quanto tempo. Mas aí veio a palavra do Senhor. Ele recebeu a tão aguardada palavra do Senhor. Mas e o que foi que a palavra disse para ele escrever na tabuinha? Naquela época eles tinham as plaquinhas, pequenas ou maiores, nesse caso era grande, que eles cobriam de cera, uma tábua, né? Nesse caso aqui era uma tábua grande, que eles cobriam de cera, e com uma ponta de ferro eles escreviam na cera, ou seja, cortavam a cera. E aí então apareciam as letras. Normalmente eram frases, códigos, que já todo mundo que lia entendia rapidamente e muito fácil. E o que era para escrever? Olha só, o que era para Deus mandou escrever? O que é? A visão aguarda um tempo designado. Ou seja, aquilo que Deus estava falando com Abacuque, que inclusive era uma dimensão escatológica, o contexto aqui dele fala do tempo do fim mesmo, né? Das coisas que Deus ia cumprir e tal, que não era a hora ainda, não era o momento, mas que ele escrevesse e que as pessoas esperassem, que as pessoas aguardassem, mesmo que demorasse, que elas esperassem, porque certamente virá, diz a palavra do Senhor, certamente virá. E aí, verso 4, até onde eu quero ir em Abacuque, depois eu vou passar para outro texto. Ele diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela
fé ou fidelidade, né? O justo viverá pela fé. Nesse mês que nós estamos falando justamente do poder da fé, Abacuque nos ensina muito, porque Deus estava sendo aguardado por Abacuque. Ele tomou atitude, subiu na muralha, se posicionou na sentinela, ficou lá orando, falando com Deus, observando, meditando, um tempo, 2 tempos, não sabemos quanto tempo. Um dia Deus falou com ele. Deus falou com ele: olha, tem uma palavra para você, mas essa palavra não vai se cumprir agora. Tem um tempo designado, tem um tempo determinado. E eu quero que você aguarde, que você espere, mesmo que demore, que você espere. Isso aí, queridos, revolucionou a vida de Abacuque, porque agora ele tinha uma palavra de Deus, né? Deus foi fiel com ele. Pode até ser que não era exatamente o que ele esperava ouvir, certamente não foi, né? Numa situação lá que ele estava orando pela nação, pelo povo como um todo, o que ele queria que acontecesse não ia acontecer naquele momento, mas que ele esperasse. De qualquer forma, Deus deu uma palavra, e a palavra de Deus sustenta a gente, amém, queridos? A palavra de Deus sustenta a gente. A palavra de Deus sustenta a gente enquanto nós estamos no tempo de espera. Por isso ele diz: o ímpio está envaidecido. O ímpio está envaidecido, né? É uma vaidade. A vaidade é um engano, é uma ilusão. Muita gente vive de ilusão no nosso tempo, nessa era secular. Tem muita ilusão, tem muita aparência, tem muito engano. O mundo está iludido. Você está no trabalho, às vezes você vê muita gente iludida. Você vê a nível nacional, você vê nas projeções, nas mídias, tal, na TV, tal. Você vê, tem muita gente, muito está iludida. Nós não podemos ser um povo iludido. Quem pode dizer amém? Você não pode se iludir com as falsidades, com as aparências, com os enganos, amando o mundo. Não ameis o mundo, diz a palavra do Senhor. Não se iluda, não se engane. Certo? Mas isso é o ímpio. Só que nós não somos ímpios. Nós somos o povo de Deus. Você é o povo de Deus. Você não vai viver como ímpio, iludido. Como é que vive o povo de Deus? Ele fala: o meu justo viverá pela fé. É outro estilo de vida, né? É uma fé que você tem no seu coração, que te sustenta. Deus te dá ela para te sustentar enquanto você tem que esperar. Vamos trazer para a nossa realidade. É uma fé que te sustenta enquanto você tem que esperar. Esperar o quê? O cumprimento de um milagre, de uma resposta de oração, de um clamor seu. Mas eu estou sustentado pela palavra. É assim que temos que ser. Não podemos ser como o ímpio, iludido, enganado, né? E às vezes até frustrado, porque se ilude, né? E se frustra, porque as coisas não são como ele espera. Mas nós não somos iludidos, né? E muito menos nos frustraremos quando nós estamos sustentados pela palavra de Deus. Aquela palavra nos sustenta, nos anima, nos dá um alento, nos dá esperança, nos faz acreditar. E nós vamos trabalhando, vamos fazendo o que tem que fazer, vamos obedecendo, vamos, né, fazendo a vontade de Deus, não nos corrompendo, não aceitando o pecado, não dando margem para a maldade, para o ódio, ressentimento, nada disso, né? Mas mantendo uma vida limpa, mantendo uma vida realmente separada para Deus. Então a palavra é: o justo viverá pela fé. É um estilo de vida. Meu justo viverá pela fé, né? Essa é a palavra do Senhor. Fidelidade. Vamos ser fiéis. Agora, quando eu estava lendo aqui, até preguei uma vez aqui, me fiz lembrar de Atos capítulo 3. Uma palavra que aparentemente não tem muito a ver, mas eu quero fazer um paralelo com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Onde o apóstolo Pedro e João, eles subiram ao templo para orar.
Vamos ler aqui Atos 3, a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Aleluia! Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que tremendo! 9. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, é fantástico este milagre operado através dos apóstolos Pedro e João. Ele aconteceu tempos depois que Jesus tinha morrido, crucificado, ressuscitou, né? Ficou um tempo com os apóstolos e os discípulos dando instruções, 40 dias. E aí, o que aconteceu? Jesus foi ao céu. E aí os discípulos começaram a orar, a buscar a Deus, tal. E ficaram lá, começaram a servir ao Senhor, a fazer a obra de Deus, a pregar o Evangelho e viver uma vida consagrada. A Bíblia diz que eles estavam indo aqui para orar. Ou seja, fazendo um paralelo com Abacuque, eles estavam se colocando na torre de vigia também. Percebe? Eles estavam também permanecendo na torre de vigia, orando, falando: querido, sem oração a gente não vive, sem oração a gente não sustenta, sem oração a gente não tem força, sem oração a gente não ouve a voz de Deus, sem oração a gente endurece, sem oração a gente fica insensível, né? Então é importante a oração. Abacuque e agora Pedro e João estão nos ensinando, Deus está nos falando através da vida deles sobre a importância da oração. A nossa fé é sustentada por meio da oração. A sua fé será sustentada por meio da oração. E é interessante, queridos, que a Bíblia diz aqui, você vai perceber, que, como nós lemos no verso 2, que aquele homem, ele era colocado diariamente, todos os dias na porta do templo. E ele era colocado justamente nessa porta, que era a principal porta do templo, a mais famosa, e onde tinha o maior movimento de pessoas, justamente para ele poder pedir a esmola para todo mundo que ia para o templo adorar ao Senhor, não é? Então, ele era colocado todos os dias. Se você for olhar no capítulo 4 da sua Bíblia, no verso 22, a Bíblia diz que este homem, que era coxo de nascença, tinha mais de 40 anos. Tinha mais de 40 anos. Ou seja, este templo
era o mesmo templo que Jesus visitava. Esse templo era o mesmo templo aonde Jesus ia, né? Ou seja, este aleijado estava no templo nos dias que Jesus ia lá. Nos dias que Jesus ia no templo, e ali ele fazia milagres, e ali ele pregava, ensinava, e o povo ficava maravilhado com as palavras dele, esse aleijado estava lá. Mas olha, pasmem, ele não foi curado nos dias de Jesus. Imagina só, né? A gente imagina assim, pô, todo mundo que encontrou Jesus, né, foi curado. Esse homem não foi. Talvez ele ouviu Jesus pregar, algum do sermão dele, viu os apóstolos ali, viu alguém ser curado. A famosa cena do tanque de Betesda era ali do lado do templo. Depois Jesus entrou no templo. Quer dizer, essa notícia chegou para ele, mas não modificou a vida dele. Mas ele estava ali, não foi curado. E agora um dia, muito tempo depois, né, ele estava lá no templo pedindo esmola, e o Espírito Santo, que não era só o aleijado que era colocado diariamente na porta do templo, os apóstolos também iam orar no templo diariamente. Você vê a importância da perseverança, da continuidade, de você ser uma pessoa que tem uma sequência. Lá em Abacuque fala: o meu justo viverá pela fé. É um estilo de vida, não é algo que você pratica de forma esporádica, vocês estão entendendo? Não é algo que você faz de vez em quando, é um estilo que você adota, é como respirar. Você nem vê mais, você não, é algo natural, é espontâneo, é uma coisa normal para você. O aleijado era colocado diariamente na porta do templo. Os apóstolos, todos os dias, diariamente, eles iam no templo para orar também. Olha só como é que Deus faz as coisas. Ele não tinha sido curado nos dias de Jesus. Não sabemos por quê, né? Ele viu tantos milagres, ele viu tantas palavras maravilhosas, mas não era o tempo dele ainda. Não era o dia dele ainda. Ele teve que esperar, ele teve que aguardar. E um dos dias que ele estava ali pedindo esmola, o Espírito Santo moveu no coração do apóstolo Pedro, do apóstolo João, falando com eles, né, colocando neles uma fé para orar por aquele homem, para ministrar cura na vida daquele homem. Tomaram ele pela mão. Levanta-te, né? Eles falaram: levanta-te e anda, olha para nós. Não possuo nem prata nem ouro, verso 6. Mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Deu uma ordem, cheio de fé, cheio do poder do Espírito Santo, né? Que coisa! De onde que veio essa fé? Que eles diariamente estavam indo ao templo. Deus foi colocando no coração deles. Deus trazia palavras. E uma daquelas palavras que eles receberam, quando eles olharam para aquele homem, encaixou, né? Puxa vida, o Espírito Santo deu um clique ali e eles oraram por aquele homem, ele foi curado. Alguém que há muito tempo atrás já podia ter sido curado, há muito tempo atrás já podia ter acontecido um milagre na vida dele, nos dias de Jesus, mas não era a hora. Ele teve que esperar, como Deus falou para Abacuque: se demorar, espere. Amém, queridos? Se levar um tempo, espere, mas espere em fé, espere sustentado pela palavra, espere em oração, que assim a sua hora vai chegar, seu milagre vai chegar. Amém, queridos? A bênção de Deus vai chegar na sua vida. E é maravilhoso nós percebemos isso, que ele foi curado, que ele deu um salto, que ele levantou,
que ele começou a louvar ao Senhor, que ele entrou no templo e todos, é interessante que ali era no horário do culto, era um momento de alto fluxo de pessoas. Imagina a publicidade. Quanto que o nome de Deus foi glorificado naquela hora, não é verdade? Então nós percebemos, queridos, né, que aquilo foi algo sobrenatural, fruto da fé que foi cultivada de uma maneira não esporádica, mas contínua. Alguém que estava buscando, o paralítico estava buscando, ele não sabia, no caso dele, ele provavelmente nem tinha essa fé, muito menos esse entendimento, mas a Bíblia não deixa de nos dar um exemplo, né, de que ele, na necessidade dele, ele perseverava, era o trabalho dele, vamos dizer assim, né, pelo menos no trabalho dele ele perseverava, que tinha 40 anos, certamente já tinha muitos anos que ele estava naquele negócio, né? Mas a hora dele chegou. Amém, queridos? E o que Deus falou comigo nessa palavra é que a sua hora vai chegar também. A hora daquele que espera, a hora daquele que crê, a hora daquele que decidiu viver pela fé, vai chegar. E nós temos que esperar como Abacuque esperou. E ele não se frustrou, né? Deus o sustentou. E o milagre dele chegou na vida dele, assim como está chegando na sua vida também. Amém? É assim que você tem que viver. Esse é o estilo de vida que Deus quer que nós tenhamos. E assim Ele vai nos abençoar, vai nos sustentar no intervalo de tempo que esperamos, até a hora que for a nossa hora, o momento de Deus fazer o milagre na nossa vida. Você pode dizer amém? Quantos estão preparados? Quantos se dispõem a esperar? Quantos se dispõem a permanecer na sua torre de vigia, esperando em Deus? Ele é fiel, Ele vai honrar a sua fé. Amém? Fique em pé, vamos orar. Oh, aleluia! Você está esperando por alguma coisa? Tem algo que é um alvo seu, que é um objetivo seu, que você aguarda? Fala com o Senhor. Pai, eu quero me posicionar, eu quero permanecer na minha torre de vigia. Não deixa eu descer da torre de vigia. Não deixa eu desistir da posição de sentinela, daquele que espera, daquele que aguarda. Meu Deus, em nome de Jesus, me sustenta os teus filhos, para que, Senhor, assim como foi na vida daquele paralítico, cada um aqui possa aguardar a sua hora chegar, a sua vez, o seu momento. E em nome de Jesus nós te abençoamos, declarando esta palavra, que a sua hora vai chegar, o seu milagre vai chegar, a sua oportunidade, a sua porta vai se abrir. Enquanto isso, viva pela fé. Meu justo viverá pela fé. Que você viva assim, e a graça, o poder dele te visitem. Pai, nós oramos agora te apresentando os nossos alvos, nossos pedidos. Senhor Deus, muitas vezes é difícil aguardar, nós pensamos que o Senhor não está vendo, não está ouvindo, o inimigo bombardeia as nossas mentes, mas Pai, nesta noite nós queremos renovar a nossa posição na torre de sentinela, Senhor, na torre de vigia, e aguardar em Deus, debaixo desta palavra, que aquilo que nós temos que aguardar, aguardamos em fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Tem coisas que não chegou a hora ainda, mas vai chegar, Senhor. O Senhor vai nos sustentar até este momento. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa todos que estão aqui, todos que estão em casa, Pai. Sustenta-os nessa fé. E nós oramos, ó Pai, que aquelas coisas que já chegou o tempo, aquelas promessas que já chegou a hora, aquelas respostas que já chegou a hora, Senhor, que não precisam mais esperar, sejam liberadas os milagres, as curas, a restauração, a salvação, a libertação. Deus, as portas abertas, aquelas que já chegou a hora, Senhor, que elas se manifestem na vida dos teus filhos, se manifestem no meio do teu povo, Senhor.
em nome de Jesus, e que se torne público para glorificar o teu nome, que se torne público para engrandecer a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Diga, eu creio, Pai, eu vou aguardar, em nome de Jesus. Quero incentivar você que veio nessa noite com o propósito também de consagrar seu dízimo, a sua oferta, levantar na sua mão, nós vamos levar um envelope se você precisar. E se você está em casa, você que está nos acompanhando, quer participar também com uma oferta, com o dízimo, use o Pix da igreja, que é o 2799-225-0270. 2799-225-0270. Amém? Vamos consagrar ao Senhor. Você que já fez a sua oferta, fez a sua contribuição, talvez até através de transferência bancária, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, com esses dízimos, ofertas e parceiros de Deus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que nos sustenta. Tu és o Deus, ó Pai, que abre as janelas dos céus. O Deus da nossa provisão, do suprimento. Entra, Senhor. Muitos estão clamando por um milagre na área financeira, Senhor. Negócios, vendas, Senhor Deus, recursos retidos, causas judiciais, emprego que precisa iniciar, uma porta nova. Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que cuida de todas as coisas e nos abençoa com essas dádivas. Visita o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, e glorifica o Teu nome. Amém. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe seu coração, que você viva nessa fé, em nome de Jesus. Eu falei de esperar, mas tem coisas que já chegou a hora e você vai desfrutar. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma semana maravilhosa. Encerramos aqui em paz. Deus te abençoe.